Seja bem-vindo novamente. Hoje eu quero ensinar para você uma técnica de memorização. Eu sei que a gente utiliza muito mnemônicos, frases, para decorar alguns artigos, algumas palavras que são necessárias, que caem nas provas, né, nas alternativas, e eu também utilizo. Eu utilizo lá no artigo 1º da Constituição Federal, o Soci Diva Plu. Eu utilizo no artigo 5º, Viliguace Pro. Então, eu tenho também alguns que eu utilizo e acho muito bom quando a gente consegue adaptar um deles. E tem alguns outros artigos que eu tive mais dificuldade em decorar dessa maneira, com uma simples frase. Então, eu tive que buscar alternativas para memorização. E eu queria ensinar para vocês uma memorização chamada conexão em cadeia. E é o seguinte, eu quero fazer um teste contigo, só que se tu quiser realmente aprender, tu precisa praticar comigo agora, porque se tu fizer junto, não vai ter dificuldade depois, vai ser mais simples, mais fácil, apenas ver o vídeo, sem interagir, sem fazer o que eu estou te pedindo, vai acabar sendo muito pobre para ti a experiência. Se tu fizer, de repente se anime mais. E outra, já vai treinar tua memória, já vai melhorar ela. Então, eu vou te dar agora uma lista com 10 palavras e eu quero que tu tire a caneta da mão, se tu tiver com caneta e papel na frente, não é para anotar. Você apenas usa sua memória, seu cérebro. Então, eu vou te falar 10 palavras e você tem que se concentrar agora aqui no vídeo e prestar atenção no que eu tô falando e tentar decorar essas 10 palavras, de preferência em ordem. Se não for possível, tudo bem, mas de preferência tenta em ordem. Tá bom? Vou começar, tá preparado? Livro, casa, estetoscópio, bola, arma, grávida, maçã, mendigo, ônibus e carteira. Agora você vai dar um tempo no vídeo, vai pegar um papel e uma caneta e vai escrever quantas dessas palavras você se lembra. Não vale voltar ao vídeo, não vale olhar de novo, é para uma vez só, você ouviu, agora você escreve. Vamos lá, vou te dar um tempo, vou aguardar. Vai, pode escrever tudo que tu lembra aí. Se for necessário, pausa o vídeo, que eu vou prosseguir agora então. E aí, conseguiu 3, 4, 5, 8 palavras? Quantas você conseguiu? Agora é o seguinte, eu vou te falar sobre essas palavras, vamos conferir aí quantas você acertou e quais faltaram, tá? A primeira delas era um livro, você conseguiu lembrar? Por ser a primeira, às vezes é mais fácil, né? Livro. A segunda, casa. A terceira palavra que eu falei aqui foi estetoscópio, bola, depois veio arma, grávida, depois da grávida maçã, mendigo, ônibus e por fim carteira. Talvez você tenha lembrado da carteira por ser o último. Existem algumas regras de memória, né? E tem algumas coisas aí de associação. Agora eu vou te contar uma história que vai te ajudar um pouquinho, tá? Presta muita atenção para você, depois da história, anotar todas as palavras, tá? Eu vou usar todas essas palavras, vou botar elas dentro de uma história. E você vai ouvir essa história e eu quero que você veja como fica muito mais fácil decorar palavras dentro de uma história, porque a gente aprende muito com histórias. É o seguinte, se possível, se você puder, fecha os olhos e imagina tudo que eu vou te falar agora. Imagina que nas suas mãos tem um livro. E dentro desse livro está desenhado uma casa. Pode botar a cor que você quiser nessa casa. Qual é a sua cor preferida? É um livro que tinha umas páginas em branco e tem uma casa desenhada ali. Só a casa. E você olha para dentro daquela casa, você dá uma espiada dentro daquela casa e você vê um estetoscópio caminhando. O estetoscópio tem vida, ele está caminhando.
e de repente ele começa a examinar uma bola que estava ali na sala com ele. Quando ele está encostando na bola e examinando ela, a bola de repente murcha, porque ela foi acertada pelo disparo de uma arma de fogo. E essa arma estava na mão de uma mulher grávida. É louco, né? Mas não te assusta, que é assim mesmo. A história é muito louca. Deixa eu recapitular para ti. Você tá com um livro na mão onde tem o desenho de uma casa da sua cor favorita. Aí você espia, tem um estetoscópio caminhando lá dentro. E ele chega e examina uma bola. Quando ele está examinando a bola, ela murcha, porque ela foi acertada pelo disparo de uma arma de fogo. E você olha e vê a arma na mão de uma mulher grávida. Aí essa mulher mira lá do outro lado da rua em uma maçã. Essa maçã está na cabeça de um mendigo. E quando ela vai disparar na maçã que está na cabeça do mendigo, passa um ônibus na frente. E o disparo atinge uma carteira de trabalho e previdência social que estava desenhada na lataria daquele ônibus. Conseguiu captar? Você tem um livro, uma casa desenhada dentro do livro. Aí tem um estetoscópio caminhando lá na sala e ele está examinando uma bola. Essa bola murcha na hora, atingida pelo disparo de uma arma que está na mão de uma mulher grávida. E ela mira para o outro lado da rua numa maçã que está sobre a cabeça de um mendigo. Só que no momento que ela dispara, passa um ônibus na frente e o disparo atinge a lataria do ônibus, onde está desenhada aquela carteira do trabalho e da previdência social, azulzinha, que todo mundo tem, todo mundo que já assinou carteira, né? E essa é a história. Agora é o seguinte, escreve aí as 10 palavras. Vamos ver se você vai lembrar quais são elas agora. Vou dar um tempo para te fazer esse exercício. Vamos lá. Se for necessário, pausa o vídeo e escreve as 10 palavras. Tenta botar elas em ordem. Conseguiu? Quantas você conseguiu lembrar agora? Eu garanto que foi bem mais do que antes. Quer dizer, se você prestou atenção na história, porque se você não estiver prestando atenção no vídeo, não vai funcionar, gente. Tem que prestar atenção, tem que entrar na história, tem que imaginar. As crianças, elas aprendem muito rápido por isso, porque elas têm curiosidade e elas têm uma imaginação solta, elas conseguem visualizar uma coisa exagerada, uma coisa que não existe no mundo real, que não tem nada a ver, e assim o poder de aprendizado delas é muito maior. Então, nesse aspecto, é importante que a gente seja como crianças, para a gente conseguir aprender mais. Vou recapitular contigo, então. Qual foi a primeira palavra? Livro. É um livro que está nas suas mãos. E o que está desenhado dentro desse livro? Uma casa. Então, a segunda palavra, casa. Aí você olha pela porta, olha lá na sala e tem o quê? Um estetoscópio caminhando, que está vivo. E ele resolve examinar o quê? Uma bola. Só que essa bola murcha de repente porque foi atingida pelo disparo de uma arma que estava na mão de quem? De uma mulher grávida. E essa mulher então mira agora para o outro lado da rua numa maçã. Essa maçã está na cabeça, em cima da cabeça de um mendigo. Só que no momento que ela vai disparar, passa um ônibus na frente e o tiro atinge a lataria do ônibus, onde estava desenhada uma carteira de trabalho e da Previdência Social. Captou a mensagem? Conseguiu as 10 palavras? Eu espero que sim. Se você não conseguiu, tá tudo bem. É um progresso. Você pode, depois que terminar aqui, assistir novamente o vídeo e aprender isso aí. E agora eu vou te dar a utilidade disso. Você aprendeu uma lista de 10 palavras aleatórias por meio de uma história. Uma história que não tem muito sentido, né? Mas agora eu quero te levar a fazer uma associação. Quando a gente fala em livro, o livro nessa história significa educação. Quando a gente fala nessa história em casa, significa moradia. Quando a gente fala em estetoscópio, ele simboliza a saúde.
Quando a gente falar em bola, lazer. Quando a gente fala em arma, segurança. Quando a gente fala em uma mulher grávida, é proteção à maternidade e à infância. Quando a gente fala de maçã, é alimentação. Quando a gente fala de um mendigo, assistência aos desamparados. E o ônibus? O ônibus é transporte. E a carteira do trabalho, você já sabe, né? Carteira de trabalho e previdência social. E se você abrir lá o nosso artigo 6º da Constituição Federal, eu vou ler contigo, aí você vai ver a utilidade de lembrar dessa história. São direitos sociais, educação aqui está fora de ordem, porque a minha história não seguiu a ordem, porque não tem necessidade nas provas, mas vai contemplar todas elas. Vamos lá, são direitos sociais, a educação, na nossa história o livro. Saúde, o estetoscópio. Alimentação, a maçã. O trabalho, dentro da carteira, né? A moradia, que é a casa. O transporte, o ônibus. Lazer, bola. Segurança, arma. Previdência social, lá junto com a carteira de trabalho e previdência social. Proteção à maternidade e infância, quando a gente fala na grávida. E assistência aos desamparados, quando a gente fala do mendigo. Então são direitos sociais, tudo isso na forma dessa Constituição. E se você conseguir lembrar dessa historinha louca e de cada uma dessas 10 palavras aleatórias, você nunca mais vai errar uma questão que fale no artigo 6º da Constituição, porque pode botar outras coisas ali no meio da questão, mas você sabe exatamente quais são as 11 citadas no artigo, porque você aprendeu uma historinha simples, fácil, infantil, que te ajudou com uma coisa chata dessa aí, tá bom? Isso é uma técnica, você pode aplicar para outros artigos, para outras matérias, para outras coisas que você achar difícil. E não é necessário que eu faça para vocês uma história, vocês mesmos podem criar, isso até é bom, porque aí são coisas que fazem sentido para vocês. Por exemplo, eu falar em mendigo, talvez não ligue na cabeça de vocês com assistência aos desamparados, talvez vocês prefiram outra coisa. E ok, aí vocês vão criar a história de vocês que faça sentido para vocês e que ajude a memorizar o artigo, seja esse ou seja outro artigo onde liste várias coisas. É só uma técnica para ajudar vocês na memorização. E lembrando, né, que tem gente que utiliza aquele mnemônico para esse artigo, eu nem sei, Assis, não funcionou para mim tanto que eu não me lembro, né, Assis... Deixa eu olhar rapidinho. Achei. Edu mora lá, Saul trabalha ali e Assis prossegue preso. É outra maneira de decorar, que é através de frases e mnemônicos. Para quem consegue, acha fácil, talvez seja mais rápido. Mas em outros artigos onde não haja um mnemônico, onde não haja uma frase que facilite essa decoreba, de repente aplicar uma historinha dessa pode fazer sentido para vocês. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado um pouquinho. Eu vou pedir que vocês curtam aqui embaixo e também que comentem, porque quando vocês interagem, o vídeo sobe mais nas pesquisas e também vocês recebem as notificações, né? Fica mais ativo. Quer dizer, isso depende do sininho, mas eu acho que o YouTube considera isso também. Um grande abraço e ótimos estudos para vocês. Até a próxima!